CBN. Agora são 11h18, de volta. CBN Conexão Brasília, com Pinheiro. De volta, a gente recebe Rômulo Pinheiro para mais uma coluna Conexão Brasília. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Isa. Quanto tempo que eu não te vejo, mas retornando aqui a Brasília, tem muita coisa legal para falar hoje, amigo. É verdade, amigo. Faz tempo aqui que estiveste presencialmente aqui com a gente, agora só online, mas continua atualizando a gente porque Brasília não para, né? E a gente está acompanhando aí nacionalmente o caso da crise do Banco Master, que tem ramificações aí, consequências no mundo político, no mundo econômico, né? Queria que você explicasse para a gente como é que está aí esse caso. Pois é, Isa. Esse é um assunto que desde novembro passado tem movimentado as esferas políticas aqui na capital, mas a princípio parecia, Isa, que era uma situação apenas de um escândalo financeiro. Esse banco é um banco reconhecido pela sua agressividade nos investimentos, sua agressividade, captação de... A princípio parecia que seria menos um escândalo financeiro que movimentaria a elite econômica do país. O grande problema, Isa, é que durante o ano passado, eu acompanhei aqui na capital, houve uma movimentação muito grande para que o Banco Brasília comprasse, adquirisse o Banco Master. Uma operação bastante suspeita. E aqui, o contorno regional aqui da capital, houve um embate muito e acabou não acontecendo, gerou algumas dúvidas com a Polícia Federal. Então, a partir de então, se começou a uma investigação. A Polícia Federal dispõe de meios muito eficazes para encontrar certas circunstâncias. E, em novembro, o Banco Central resolveu liquidar o banco, ou seja, instituir as suas atribuições de forma autônoma, caso uma chamada grave de liquidez. Na verdade, o banco não tinha potencial financeiro que dizia ter, e emitiu uma série de títulos que são falsos, e dinheiro em caixa, na verdade, não tinha. Então, isso gerou aí uma série de ações contrárias aos seus associados, ou seja, às pessoas que investiram naquele banco, e isso foi se aprofundando a uma crise que respingou aqui na capital federal no início, e claro, é sobre isso que a gente vai tratar hoje, até porque hoje mesmo, dia 21, nós tivemos uma nova atualização dessa crise. O Banco Central, então, decretou a liquidação do Will Bank, uma financeira Will Bank, que era controlada pelo Banco Master, um desdobramento já pelas mesmas circunstâncias, ou seja, falta de liquidez, e nesse caso aqui, o Master descumpriu eventuais obrigações com uma bandeira de cartão de crédito muito conhecida, isso levou, então, à criação dessa financeira. E claro que a Polícia Federal, cada vez mais, essas investigações, e neste exato momento, está buscando esse esquema a partir da emissão desses títulos sem lastro, uma suposta pirâmide financeira, uma taxa de CDB altíssima que não tem condição de cumprir, de pagar, né, e também com manipulações contábeis para fazer parecer que o banco tinha um capto grande, quando não tinha. E aí, esse que foi o grande X da questão, porque respingou aqui o Supremo Tribunal Federal. Em razão dessa compra frustrada do BRB, e conseguir, inclusive, o capital de 58% no início estava programado para esse valor, né? Então, em razão dessa circunstância aqui do BRB, se começou uma investigação no controlador, Daniel Borcaro, e as circunstâncias desta relação de poderosas no mundo financeiro sempre houve com o mundo jurídico e o mundo político.
essa equação sempre, desde que o Brasil Sim, nação existiu, e claro que agora a Polícia Federal encontrou conexões para lá de duvidosas entre essas pessoas importantes aqui na República. Então, essa grande polêmica que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, e antes que alguém pergunte, esse caso está no Supremo, porque pessoas envolvidas no esquema, ou seja, no suposto esquema, a gente ainda falta a confirmação de muitas informações, mas esse esquema são pessoas com prerrogativa de expulsão do foro, com prerrogativa de função, que o pessoal conhece como foro privilegiado, então são pessoas que constitucionalmente, ou seja, juridicamente, devem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e é por isso que está o processo lá, com a relatoria do ministro Dias Toffoli, que é o centro de uma polêmica muito grande pelas relações de amizade com os que estão envolvidos neste caso, na defesa dos envolvidos neste caso. Por exemplo, o ministro foi, e não escondeu isso, viajou para ver a final da Libertadores com os advogados do caso, tem outras situações de viagens, um casamento na Europa, que o ministro foi até lá e ficou respeitado por conta do noivo. Então, essas relações não muito republicanas que estão vindo à tona mostram como é que funciona o panorama aqui do Brasil inteiro, por sinal, mas isso está sendo desvendado e desnudado pela Polícia Federal, e nesse caso há uma polêmica sobre o julgamento, se isso vai demorar muito ou ser mais rápido, porque o mundo político está em polvorosa, já que aqui no Legislativo muitos estão envolvidos com essas ligações e tentam barrar a propositura de CPIs. A oposição já juntou assinaturas no Senado, já juntou assinaturas para a abertura de uma CPI, mas parte do Centrão, e a gente sempre fala que Centrão não é uma coisa só, dentro do Centrão temos várias vertentes, então grande parte do Centrão está tentando já boicotar a abertura da CPI, porque tem gente envolvida ali, faz parte das conexões políticas, e aí sobra até para o investidor, porque nesses casos há uma instituição privada, que é o Fundo de Crédito, que garante, caso o banco, por exemplo, que garante uma parte do dinheiro de volta limitada a R$250 mil, mas tem gente que investiu bem mais do que isso. Então, vira uma cena gigante, porque a liquidação desse banco, as relações políticas que existem entre os seus diretores, entre membros do Poder Judiciário, membros do Poder Legislativo, tornam um balcão aí de negociações para a abertura de CPIs, para o decorrer das investigações, e se tornam também um barril de pólvora por um outro motivo que vem deixando o pessoal aqui na capital muito nervoso. E a situação é porque foram apreendidos nessas operações vários telefones celulares, inclusive de Daniel Boccari e sua equipe na direção do banco. E a Polícia Federal tem um equipamento bastante avançado, ou seja, as polícias civis em geral não têm, de extração de dados de telefones celulares, mesmo com o aparelho desligado. E elas têm a capacidade de colocar o aparelho no dispositivo, que o pessoal aí da física conhece, o pessoal que estudou aí as áreas das ciências naturais conhece, que é a gaiola de Faraday, que colocado dentro desse recipiente lacrado impede que alguém de fora tenha que apagar os dados pela nuvem, né? Então, são dispositivos que a Polícia Federal tem de extração de dados que vem deixando muita gente nervosa, porque para fazer isso, Izzy, a extração ela é completa. Não se tem como extrair só determinadas partes do conteúdo desses telefones celulares. Então, as pessoas estão aqui preocupadas porque, muito embora o processo penal não permita essa extração de maneira a pegar tudo para ver o que tem, para depois processar as pessoas, só que os peritos vão ter acesso a muitas outras coisas que não fazem parte da investigação, e isso, de fato, vem perturbando a cabeça de muita gente aqui na capital. Muito embora haja uma limitação para isso, o próprio ministro Dias Toffoli colocou aí um impedimento, ou seja, uma restrição, que apenas 4 peritos da Polícia Federal indicados por ele tenham acesso a esses dados. Isso já vem causando uma revolta no corpo técnico da Polícia Federal, porque é uma ingerência aí na parte da investigação. Então, é muita gente grande envolvida, Izzy, é muita confusão, é muito dinheiro envolvido
nessa situação toda, e eu estou falando nesse assunto, a gente comentou no ano passado, final do ano passado, a cariação lá no Supremo, mas esse é um tópico que provavelmente a gente vai voltar aqui nas próximas semanas, porque a repercussão é grande, a preocupação aqui na capital federal é imensa com relação a esse assunto, minha cara. Isisen. Muito grande a preocupação e também a dimensão com que o caso toma, né, Rômulo? Porque, por exemplo, quando a gente conversou aquela primeira vez, até então era uma pequena, vou colocar entre aspas aqui, crise econômica, né? Depois ela já começa a ir para o mundo político, aí começa a ter crises entre instituições, né? Por exemplo, Supremo, Polícia Federal, mas também já teve o Tribunal de União, e é tudo formando assim, uma grande rede. Toda vez que eu converso contigo sobre esse assunto, parece que a gente está tratando de uma série, né, que a cada dia tem um novo capítulo, mas na verdade é tudo real, está tudo acontecendo e a gente está acompanhando esse caso, Romulo. Olha, Isa, o Brasil é muito criativo e dá um trabalho imenso para tentar conectar isso para trazer aqui todas as partes, mas a gente vai estar aqui sempre nessa companhia das quartas pela manhã. Perfeito, então te aguardo na próxima quarta com novos capítulos aí dessa história por Brasília. Muito obrigada, Rômulo Pinheiro, por hoje e até semana que vem. Forte abraço, até a próxima quarta. Agora são 11h29.